Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da filosofia, da analogia histórica e historiográfica, como naturalmente teremos sobre a peça de arte que teremos hoje, o grande filme, o The Great Dictator, o Grande Ditador, do Charlie Chaplin, filme de 1940, primeiro filme falado, né? Primeiro filme falado do Chaplin. Os outros filmes anteriores a ele eram filmes mudos, né? Do cinema mudo. Primeiro filme falado, que é uma grande crítica em meio à Segunda Guerra Mundial, em plena Segunda Guerra Mundial, lógico, antes dos Estados Unidos entrar na Segunda Guerra, mas uma grande crítica que ele fez à Alemanha nazista e à Itália fascista, né? O período do entre guerras havia terminado e já havia começado a Segunda Guerra Mundial. Bom, mas antes de dar continuidade a esse tema, eu gostaria de dizer que esse meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um sebo de excelência de dois amigos meus, que eles têm um projeto de pegar livros raros dos sebos de São Paulo e disponibilizá-los para venda para todo o território nacional, para todo o Brasil. E se você, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para a página do Só Pepitas no Instagram. Com certeza vale a pena vocês darem uma conferida, porque com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando, ou vai surgir um novo interesse. E se vocês falarem que encontraram a página do Só Pepitas através desse canal, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro, certo? Então vale muito a pena, porque os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, são coisas que a gente gasta para enriquecer ainda mais. As idas aos teatros, ao cinema, aos museus, né? São coisas que a gente gasta para enriquecer ainda mais. O conhecimento a gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link do meu blog, que se chama pelorevés.blogspot.com. Lá vocês encontram os meus livros para baixar, os livros de minha autoria. Eu peço encarecidamente, se vocês são leitores e gostam muito de literatura e tudo mais, dá uma chance, lê os livros, baixa os livros lá, lê os livros e deixa aqui nos comentários o seu feedback, que é muito importante, muito construtivo para mim, a sua crítica, seja ela positiva ou negativa, né? Eu tenho alguns livros lá, como por exemplo um ensaio chamado Uma História dos Movimentos Nacionalistas, onde eu faço um aparato dos movimentos nacionalistas no início do século XX até os anos 70, mais ou menos, passando por todos os movimentos fascistas da Europa, da América do Sul, América Hispânica como um todo, né? Até do próprio Estados Unidos, da Europa, obviamente, do Japão. Então vale muito a pena, se vocês gostam do tema, dar uma conferida. Também tem um outro livro que é um ensaio que se chama Bellum, a Guerra como Atividade Humana, onde eu analiso a guerra entre os homens, né, se fazendo valer do conceito do Hobbes, o homem é o lobo do homem, né? E aí eu coloco em conflito visões antropológicas pacifistas e visões beligerantes, belicosas, né? E eu trago uma discussão também usando os autores como John Keegan, né? O próprio Clausewitz também, que escreveu Da Guerra. Então eu faço um ensaio sobre esse tema, né? Tem minha trilogia de aventuras, As Aventuras de Donoso Bueno, que eu misturo ficção com história, né? São romances históricos, uma ficção de aventura, uma trilogia do Donoso Bueno, tá lá também, vale a pena. E a minha magnum opus, Cadarços Brancos entre o Sonho e a Barbárie, onde eu analiso os movimentos atrelados às culturas punk e skinhead aqui de São Paulo principalmente, mas do Brasil como um todo, né? Tem também um outro ensaio que é o Hispanidade para a Hispanidade para o mundo lusófono do século XXI, onde eu defendo a hispanidade, né, para o mundo português, o mundo lusófono, me fazendo valer muito de autores como Gilberto Freire, próprios autores hispânicos também, como Ramiro de Maeztu, da Geração Perdida de 1898, entre outros também, né? Bom, então vale muito a pena vocês conferirem e deixa aqui nos comentários o feedback do que vocês acharam, certo? Bom, vamos falar da obra hoje, né? Uma obra da sétima arte do cinema, né? Eu dei uma parada de falar sobre livros, vou falar um pouco sobre filmes.
E esse filme é um dos filmes que eu mais gostei na minha adolescência. A primeira vez que eu assisti é da minha pré-adolescência. Eu tinha uns 12 ou 13 anos. Ainda não tinha digerido totalmente as analogias, né? Conseguido fazer todas as analogias que anos mais tarde, depois de ter estudado história, eu consegui fazer. Mas já é um filme que me cativou muito. Conta a história de um barbeiro judeu que lutou na Primeira Guerra Mundial pela nação Tomânia. Tomânia é uma analogia à Germânia, antigo nome que os romanos deram para a Alemanha, né? Então a Alemanha é a Tomânia. E ele lutou pela Tomânia, só que a Tomânia perdeu a Primeira Guerra, a Grande Guerra. E ele sofre um acidente de avião quando ele salva um oficial alemão chamado Schultz. Esse barbeiro judeu, então, ele vai ser internado, vai ficar praticamente 20 anos internado, né? Passando por todo o período que seria o período da República de Weimar, da Alemanha, dos anos 20, quando o Hitler chegou ao poder em 1933. No filme é o Adenoid Hynkel, que se chama o ditador, que é muito parecido fisicamente com esse barbeiro judeu. Eles têm uma semelhança muito próxima, né, fisicamente. E esse barbeiro judeu acorda depois e ele está vivendo num gueto. Ele acorda do hospital, assim como o Hitler também foi ferido na Primeira Guerra Mundial, quando ele recebeu a Cruz de Ferro, aquela condecoração, né? E ele ficou numa enfermaria e dizem que ele tirou as vendas dos olhos, que ele foi ferido com gás, né? E ele passou a enxergar depois que ele tirou aquelas vendas dos olhos, que quando ele percebeu dos traidores de 11 de novembro de 1918, dos traidores de novembro de 1918, que venderam a derrota da Alemanha para as nações do Tratado de Versalhes, que vai impor várias condições humilhantes à Alemanha e tudo mais, e na República de Weimar, então, os nazistas foram tentando ao longo de um longo período chegar ao poder e chegam democraticamente, e o filme do Chaplin faz uma denúncia dessa cumplicidade do povo em relação ao grande ditador, aos ditadores, né? Porque se não fosse uma conivência do povo, eles não teriam conseguido chegar onde chegaram, né? Bom, então o Adenoid Hynkel é o grande ditador do país, mas ele, quando acorda dos ferimentos, o barbeiro judeu, ele volta à sua atividade, na sua barbearia, num gueto judeu, e ele não está entendendo exatamente o que está acontecendo. E ele fica espantado quando tropas do governo destroem uma loja perto de sua joalheria, perto de sua barbearia. Eu acho que é uma joalheria que estava perto de da sua barbearia, né? E eles destroem aquela loja e ele não entende por que aquilo está acontecendo. Porque, claro, ele não viu todos os passos da ascensão do Adenoid Hynkel, né? Que é o Hitler, que seria o Hitler, né? Bom, então ele vai encontrar depois esse oficial da Primeira Guerra que ele salvou, que é o Schultz. Só que o Schultz era para ser um grande nazista, era para ser um grande oficial prussiano, alguma coisa assim. Só que ele não concorda com as ações dos nazistas, e ele então, dos seguidores do Hynkel, né? E ele então vai encontrar esse barbeiro judeu. Ele vai ser condenado a um campo de concentração, né? O Schultz, por ser traidor. E ele reconhece ele fala, nossa, foi o homem que me salvou com o avião quando eu estava nas trincheiras, na Grande Guerra e tudo mais, né? E aí ele vai falar assim, mas eu não sabia que você era judeu, pensei que você era ariano, né? E ele, na inocência de não saber, porque ele acordou muitos anos depois e não sabia o que estava acontecendo, ele fala, não, eu não sou ariano, eu sou vegetariano, né? O Chaplin faz uma brincadeira com esse termo ariano, que é um termo muito controverso, que não seria um termo científico de fato por uma raça, mas é uma denominação de várias subdivisões étnicas, né? Mas que seria um termo pífio, falho cientificamente, né? Por isso que ele faz essa brincadeira. Não, eu não sou ariano, eu sou vegetariano, né? Bom, ele faz uma sátira também com o Benzino Napalone, que seria o Benito Mussolini, né? Esse ator que faz o Benzino Napalone, inclusive ele foi indicado a melhor ator coadjuvante na época que esse filme foi lançado, né? Em 1940.
E o Napalone, então, vai ter uma cena muito famosa com ele, que eles se encontram, né? E aí um tá querendo ser mais superior ao outro, né? Eles fazem uma disputa numa cadeira que tem uma alavanca que vai subindo para ver quem fica mais alto. E aí tem uma hora de um desfile onde eles vão mostrando as armas e ele fala, no meu país eu tenho muito mais armamento do que o seu. E o outro, eles estão assim, aliados, mas vaidosos, dois ditadores vaidosos que estariam disputando mais poderio bélico, militar e tudo mais. E tem aquela cena mais famosa do Hinkel, né, que seria o Hitler, brincando com um globo, uma bexiga, né, que seria o planeta, o globo terrestre, e depois ela murcha, né? É uma bela analogia deles tentando conquistar o mundo, né? E depois o mundo seria totalmente destruído, né? Tem também a Austerlitz. A Austerlitz é uma nação que eles estão tentando invadir, que seria uma analogia a Österreich. A Österreich seria a Áustria, né? E a Austerlitz seria o país vizinho que eles estão tentando dominar. E seria basicamente uma analogia ao Anschluss. O Anschluss foi a anexação da Áustria pela Alemanha nazista com a conivência do povo austríaco, que era a nação onde o próprio Hitler nasceu, né? Em Braunau am Inn, né? Que era perto da fronteira com a Alemanha. E eles... o povo austríaco teria recebido os alemães de braços abertos, e foi exatamente o que aconteceu, né? Na anexação da Áustria, do Anschluss, né? Bom, o filme começa com essa história da Primeira Guerra Mundial do barbeiro judeu, mas também mostra depois um discurso do Adolf Hinkel, né, que seria o Hitler. E aí ele faz um discurso em alemão, só que você percebe que são sátiras, né? Falando piadas em alemão, falando que quer pizza com pepperoni, umas brincadeiras que o Charlie Chaplin, que também escreveu o roteiro, ele é produtor, diretor, atua e escreveu o roteiro. Também fez a trilha sonora também, o Chaplin, né? Ele fazia basicamente quase tudo, né? Ele faz dois personagens no filme, né? E ele, depois desse discurso, ele vai passar a revista às tropas e ele está conversando com o Garbage. Garbage seria uma analogia ao Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, né? E garbage em inglês é lixo, né? Lixeira, né? É lixo. Então seria o garbage, é parecido com trash, né? O garbage seria então no inglês britânico também seria lixo, né? E aí ele faz essa analogia do garbage, e tem o Henning, que seria o Marechal Göring, que é o Hermann Göring, que era o líder da Luftwaffe, mas foi o cara que criou também a Gestapo, a polícia secreta alemã, né? Bom, o filme ele faz uma sátira muito interessante porque ainda não se sabia da existência dos campos de concentração, que só foram ser revelados no final da guerra por conta dos soviéticos que chegaram até Auschwitz e os outros campos de concentração que o exército norte-americano chegou, como Dachau, né, também, eles chegaram nesses campos de concentração. E aí o mundo ficou sabendo do terror nazista do campo de concentração, mas até então não se sabia. E parece que o Chaplin já tinha meio que previsto isso no filme. Embora a existência dos guetos todos conheciam, e o gueto mais famoso talvez seja o gueto de Varsóvia, né? Que teve o Levante de Varsóvia, muito famoso naquele filme O Pianista, do diretor Roman Polanski. Vale muito a pena, recomendo vocês assistirem esse filme, O Pianista, muito bom mesmo, né? É um filme do início dos anos 2000, mais ou menos. Filme muito bom. Bom, então o barbeiro judeu, ele vai ter uma cena muito famosa que ele está fazendo a barba de um cliente e toca a Quinta Sinfonia do Brahms, que é a sinfonia húngara, né? A dança cigana húngara, né? A sinfonia cigana húngara. E aí toca essa música, né? E aí tem momentos de descontração do filme e tudo mais. Só que o mote principal do filme é que vai chegar uma hora, ele se apaixona pela Hannah. A Hannah é uma judia também, que tem seus pais assassinados, ela se torna órfã, e ele cuida dela e tudo mais. Só que vai chegar um momento do filme, já vou contando que esse vídeo aqui tem spoiler, que ele vai ser confundido com o Hinkel, que vai
estar fora do seu uniforme alemão e fora, tanto que no uniforme eles colocam 2x, ao invés da suástica, eles colocam 2x, assim, um X duplo, assim, né? Mas era em alusão ao símbolo nazista, né? A suástica, né? E aí ele vai ser confundido com o barbeiro judeu e eles trocam de posição. Como eles são muito semelhantes fisicamente, o barbeiro judeu fica como sendo o Hinkel e o Hinkel fica sendo como o barbeiro judeu. E ele é levado, então, no final do filme, a fazer um discurso, só que não é mais o Hinkel, aí é o barbeiro judeu que está no seu lugar. Um discurso para as massas, para os soldados, tudo mais, que era para ser um discurso incisivo, um discurso forte, megalomaníaco, exaltando a ditadura, exaltando tudo isso. E ele faz um belíssimo discurso que ficou muito famoso, um dos discursos mais famosos do cinema, que ele fala, eu não vou falar exatamente ao pé da letra, mas é basicamente assim: eu não quero ser imperador, não quero ser ditador, não quero ser rei. Para mim todo homem é igual e respeito todo homem a sua semelhança, né? Aí ele fala no final: soldados, não sigam esses líderes fanáticos, lunáticos, lutem pela democracia, defendam a democracia, não sei o quê. E é um discurso muito bonito do final do filme, que desconstrói toda aquela ideia da ditadura nazista. E vale lembrar que é um momento de apogeu do nazismo. A França caiu em 1940, na época que o filme foi lançado, nas mãos dos nazistas, e só vai ser liberada em 1945, depois da invasão de 44, da Normandia, da Segunda Guerra, né? Paris só vai ser liberada em 1945. Tinha a República de Vichy, do Petain, né, que era aliada à Alemanha, dos colaboracionistas, né, e a França do de Gaulle, que seria o do general de Gaulle, que se aliou aos aliados e liberou a França, né, em 1945. E fora as outras nações, Noruega, o Lebensraum, né, que era a ideia do Hitler de partir para o leste. Esse filme foi lançado antes da Operação Barbarossa, da invasão da União Soviética pelos nacionalsocialistas, nazistas, né, que foi em 22 de junho de 1941. Então ele já estava prevendo que o Hitler queria dominar o mundo, anexar vários países, né? Assim como naquela cena icônica do filme do Grande Ditador, que ele está brincando com o globo, né? Com o globo que seria o planeta que ele almeja conquistar, né? Então, no filme a Alemanha é a Tomânia e a Itália é a Bactéria, né? Que seria os países fictícios, né? Bom, no final do filme, então, a Hannah foge para que seria a Áustria, né? E aí, infelizmente, ela se depara com a anexação e a invasão dos alemães ali, né? Só que ela escuta o discurso do barbeiro judeu que está no lugar do Hinkel, né? E aí ela fica emocionada e fica esperançosa e termina o filme com ela olhando para cima, olhando para o céu, no sentido de esperança e tudo mais, né? Bom, o Charlie Chaplin fez inúmeros filmes que não dispensa apresentações: Luzes da Ribalta, Tempos Modernos, O Garoto, né? E tantos outros filmes que ele fez, mas filmes críticos de períodos históricos. Eu destaco Carlitos nas Trincheiras, ele era conhecido como Carlitos no Brasil, né? O Carlitos nas Trincheiras, que foi traduzido também como Ombro Armas, né? Que ele faz uma sátira da Primeira Guerra Mundial, aí está na trincheira, a trincheira fica inundada, tem uma grande sátira dos horrores da Primeira Guerra Mundial. O Tempos Modernos, que ele vai criticar o Taylorismo, o Fordismo, né? Vai criticar a produção em série das empresas e tudo mais. Tem a famosa cena que ele entra dentro das engrenagens ali, né? Ou quando eles tentam vender uma máquina de comida para os empregados comerem sem não terem tempo de parar nem para comer enquanto trabalha. Então é um filme muito interessante também. E ele participou da cerimônia do Oscar, ganhando nos anos 60, 70, ganhando um Oscar sobre toda a sua obra. Foi o único Oscar que ele ganhou, mas ganhando sobre um Oscar que ele ganhou sobre sua obra, né? E ele faleceu logo depois, em 25 de dezembro de 1977. Esse filme do Grande Ditador, ele foi meio que criticado na América,
Porque o Chaplin era britânico, foi para os Estados Unidos, fez sua carreira nos Estados Unidos, só que na época do macartismo, nos anos 50, depois, daquele senador McCarthy, que era anticomunista, que via comunismo em tudo, era paranoia comunista da época da Guerra Fria e tudo mais, o Chaplin tinha ideias mais socialistas, ideias, ele não era um comunista, assim, ele era meio que anarquista até, assim, um artista que tinha ideias mais humanistas, e todos os discursos mais humanistas estavam sendo vistos como comunismo na época, né? E aí o Chaplin vai ser perseguido, tanto que ele foi para a Suíça depois, e se eu não estou enganado, ele está enterrado na Suíça. Ele teve uma filha que também seguiu no cinema, que é a Geraldine Chaplin, né? Que fez o grande filme Doutor Zhivago, um filme maravilhoso que quem sabe um dia eu faço uma resenha sobre esse filme aqui, com o grande Omar Sharif, né? Então vale muito a pena, né, vocês conferirem. E o Grande Ditador é um filme que é fácil de encontrar, ele está no YouTube, ele é bem fácil de encontrar, tem ele completo legendado no YouTube, é o primeiro filme falado do Chaplin, como eu disse, né? Bom, tem um filme que conta a biografia do Chaplin, que conta toda a sua história, que é aquele ator que fez o Homem de Ferro, o Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. estava bem jovem nesse filme, né? Era no início da sua carreira, e ele interpretou o Charlie Chaplin contando toda a sua história. E aí vai contando, e tem um trecho que conta a história, os bastidores de quando ele fez o filme do Grande Ditador, né? Tem um livro lançado recentemente que fala sobre Hollywood e o nazismo, né? O pacto entre Hollywood e o nazismo. Que o Hitler dizem que ele tinha o costume de assistir um filme antes de dormir sempre, né? Antes de dormir ele gostava de assistir um filme. Quem gostava muito de cinema era o Stalin também, né? E o Hitler mandou embaixadores e representantes da Alemanha nos Estados Unidos para assistirem os filmes antes de serem levados para a Alemanha, porque alguns deles foram censurados, eles não podiam ser exibidos na Alemanha, como por exemplo o Nada de Novo no Front, um filme dos anos 30 que conta a adaptação do livro Nada de Novo no Front, do Erich Maria Remarque, que era um livro pacifista, que colocava a Alemanha, a guerra como uma coisa horrível, uma coisa terrível. E os nazistas não gostavam dessa obra, nem do Remarque, tanto que eles até assassinaram a irmã do Remarque, né? Porque eles falavam que era um livro de covardes, era um livro pacifista que não ia de acordo com os ideais e comungava com o novembro de 1918, com a derrota da Alemanha, né? Era um livro e um filme derrotista, né? Então eles mandavam esses representantes para os Estados Unidos, a Alemanha, né? Para assistir os filmes antes de serem exibidos na Alemanha, né? Vários filmes foram censurados. Aí depois, na Segunda Guerra Mundial, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, após Pearl Harbor, o ataque de Pearl Harbor, a declaração de guerra ao eixo, todos os esforços de Hollywood fizeram vários filmes de propaganda antinazista. Eu lembro de um episódio dos Três Patetas, vários episódios dos Três Patetas, que era Moe, Larry Curly, Moe, Larry Champ, né? Dos irmãos Howard, Moe Howard e Curly Howard, né? E dos irmãos Marx também, do próprio Gordo e Magro também, eles fizeram vários filmes com episódios antinazistas, né? E a própria Disney também produziu várias animações antinazistas que vocês encontram inclusive no YouTube aqui. Que tem o Pato Donald, que ele é contra o nazismo, tem uns desenhos do Popeye também, que é antinazista. Então, a partir de então, a guerra já estava declarada, né? Agora, eu imagino como deve ter sido, como ele deve ter ficado com raiva, o Hitler, quando assistiu o filme do Grande Ditador, né? Deve ter ficado mordido de raiva na época e tudo mais, né? Bom, então é isso, eu recomendo veemente esse filme, O Grande Ditador, que faz várias analogias ao período do nazismo, né? E ao início da Segunda Guerra Mundial, que começou com a invasão da Polônia em setembro de 1939, né? E o Chaplin brilhantemente nos lega essa obra que trata sobre o antissemitismo, a perseguição às minorias. Não é à toa que ele escolheu aquela música do Brahms, que é a música cigana, porque os ciganos também foram perseguidos pelos nazistas, não foram só os judeus.
mas boa parte dos que morreram no Holocausto era judeu, né? Eram de judeu, a maioria era de judeus. Dos 6 milhões, se eu não me engano, 3 milhões, dos 6 milhões, 3 milhões eram judeus poloneses. A Polônia foi o país que mais sofreu na mão dos nazistas, né? Bom, então é isso. Eu peço encarecidamente para vocês lerem os meus livros também no blog. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Tem meus filmes no blog também, que tem aqui no canal os documentários que eu fiz. Documentário sobre o Rastros no Subúrbio, que é sobre os punks e os skins de São Paulo e de Curitiba. Tem o Ingaí, um bairro, a transformação de um bairro de Santana de Parnaíba. Os Nossos Mortos, que eu fiz um documentário sobre depoimentos de moradores de rua. E os meus livros também, não deixam de ler no blog pelorevés.blogspot.com. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do blog, tá certo? Então é isso, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta de cinema e vamos sempre promover a cultura universal. Valeu, gente! Grande abraço!